Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olá, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez e na catequese de hoje eu gostaria de falar sobre um assunto que me deixou bastante preocupado e incomodado. Vejam bem, nós ficamos sabendo dessa notícia, né? A morte da vereadora, que não foi somente ela, mas também o motorista, e tantas outras mortes trágicas que acontecem no nosso Brasil. Mas a morte dela, por ser uma vereadora, por ser de determinado partido, causou uma repercussão maior. Normal, ok. O problema é que muitos católicos estão compartilhando nas redes sociais a seguinte comparação: Marielle morreu pela mesma causa que Jesus. Isso é um absurdo. Ela defendeu prostituta e bandido assim como Jesus, e por isso morreu. E Jesus por isso foi crucificado. Foi por isso mesmo? Não foi. Marielle não defendia a causa de Jesus, nem Jesus defendia o que a vereadora costumava defender. Pelo contrário, quem pensa que Jesus é um revolucionário, tire seu cavalinho da chuva. Cristo não é um revolucionário socialista, como muitos costumam pensar e até mesmo alguns teólogos costumam ensinar. Não. Até porque, meus irmãos, o povo de Israel aguardava um Messias, aguardava um libertador, porque a história de Israel é marcada por muito sofrimento. O povo foi exilado, o povo sofreu no Egito, o povo sofreu na Babilônia, o povo perseguido, mas tudo isso por causa do pecado, né? Deus exigia a conversão do coração, eles não se convertiam e acabavam procurando outros caminhos e tendo as consequências. Então Deus novamente mandava seus profetas para reconduzir o seu povo. E ele fez aliança com Noé, fez aliança com Moisés, mas o povo sempre quebrava esta aliança. Só que os profetas anunciavam um Messias, um libertador. Na cabeça do povo, esse libertador viria para fazer uma transformação social. Ele viria para destruir o Império Romano, para libertar o povo da mão de Roma, né, dos opressores, e estabelecer um reino de paz e de justiça aqui na Terra. Então, esse era o pensamento de muitos na época de Jesus. Só que quando Jesus chegou, ele começou com um discurso totalmente diferente, falando do céu, falando de uma vida eterna, uma vida após a morte, falando de ressurreição, falando de demônios. Que revolucionário é esse? Que não promete o reino aqui, mas promete o reino lá. E quando Pilatos pergunta para ele: tu és rei? E a resposta de Jesus é: meu reino não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo. Pelo contrário, ele vai dizer que o chefe deste mundo, o evangelho de amanhã, é o demônio. Quando o diabo apareceu para Jesus no deserto, ele disse: te darei tudo isso, todas as riquezas do mundo, se prostrado diante de mim me adorares. Então, o reino de Jesus não é um reino material, terreno, é o reino celeste. Por isso, a Igreja de Cristo convida o povo à conversão para salvar a alma. Para salvar a alma.
Só que apareceu no grupo dos 12 um rapaz que também queria um reino aqui na terra. Foi o primeiro teólogo da libertação. Eu sei que muita gente que segue a teologia da libertação vai descer a madeira em mim por causa desse vídeo. Tô nem aí. Eu vou provar na Sagrada Escritura o que eu estou dizendo. Vocês se recordam daquela passagem que a mulher, a pecadora, chegou diante de Jesus com um vidro de perfume, de nardo, quebrou o vidro na cabeça de Jesus, não batendo, é claro, né? Mas quebrou sobre a cabeça de Jesus e derramou aquele perfume todo sobre Cristo. E depois enxugou os seus pés com os cabelos. O que foi que Judas disse? Olha que desperdício, poderia vender e dar aos pobres. O discurso dos pobres. O discurso é sempre esse. Que os pobres, na teologia da libertação, né, o centro da teologia é o pobre. Cristo que veio para defender o oprimido, né? Cristo que veio para o oprimido. Mas o oprimido que Jesus veio é oprimido pelo pecado. Essa é a pior opressão. É essa a opressão que Jesus quer nos salvar, né? E aí Jesus, né, disse, não, o que essa jovem fez foi um ato muito bonito e vai ser relembrado por muito tempo, né? Pobre sempre tereis. Sempre tereis. Então, Judas estava interessado no dinheiro porque ele era um ladrão, ele tomava conta da bolsa, era o econômico da igreja cristã no seu início, né? Ele era o econômico, então ele passava a mão no dinheiro. Ele não estava interessado nos pobres. Então esse discurso dos pobres engana muita gente. Porque os pobres, olha aí quantos políticos falando de pobre e ficando cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. Quantos políticos chegaram lá, né, com esse discurso de defender o pobre, o marginalizado. E ainda existem pobres no Brasil. Ainda existem pessoas passando fome. Só que esses políticos ficaram ricos, milionários. Então esse discurso do pobre é o discurso de Judas. O interesse é outro. A visão é outra. Uma vez eu fui num encontro, numa palestra, onde o palestrante, ele dizia assim, era um sacerdote, mas não convém aqui entrar em detalhes. Ele dizia, eu fico assustado quando eu vejo as paróquias tirando 5 mil reais para comprar um ostensório. Só que ele falava isso e na frente dele, em cima da mesa, um notebook que com certeza pela marca custou mais que isso. Por que não vende e dá aos pobres? Por que não vende o carro e dá aos pobres? Se o discurso é o pobre, vamos defender o pobre. Então, minha gente, muito cuidado com esse discurso. Foi o primeiro discurso de Judas. Vende, não derrame em Jesus não, vende e dá aos pobres. O interesse de Judas era outro. Então não digam, por Jesus, né, pelo Imaculado Coração de Maria, não digam que Jesus defendia a mesma causa dessa vereadora, porque não era. Viu? Jesus não queria defender bandido, ele queria a conversão do bandido. Jesus não defendia prostituta, ele queria a conversão da prostituta. Quando aquela mulher que foi flagrada em adultério caiu aos seus pés, primeiro ele agiu com a misericórdia, né? Ninguém te condenou, eu também não te condeno. Mas teve uma palavrinha que muita gente se esquece. Vai e não tornes a pecar. Conversão, mudança de vida. Marielle falava sobre isso. Por acaso ela anunciava Jesus, falava da conversão dos pecadores, da salvação, do céu? Não, então não era como Jesus. Sinto muito pela morte dela. Assim como ela morreu, outros também estão morrendo por aí. É um ser humano. Não é porque era vereadora, nem porque era mulher, nem porque era negra. É uma pessoa, um ser humano. E ninguém pode morrer dessa forma, brutalmente assassinada. Mas tem muita gente usando o cadáver dessa mulher para fazer propaganda política. Não.
Eu não preciso de ideologia para amar o pobre, nem o preto, nem nada disso, não. Quem me ensina a amar é Cristo. Cristo disse: amai-vos uns aos outros. Não definiu classe, não definiu raça, não definiu nacionalidade, pelo contrário, amai-vos uns aos outros. É isso que eu faço. Esse discurso não me convence. Porque a batalha da mulher negra não é da mulher negra, é da mulher em si. Qualquer mulher não pode ser abusada, não pode ser assassinada, não pode ser perseguida. Não. Não é por causa da cor, não é por causa do partido político. É porque é uma pessoa, um ser humano, um filho de Deus. Quem sabe até batizada. Então, minha gente, muito cuidado, viu? Jesus Cristo, repito, não é um revolucionário socialista. Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio à Terra para anunciar a mudança de vida, né? Para chamar os pecadores à conversão, para prometer um reino celestial. Quando Nossa Senhora apareceu em Lourdes para Santa Bernadette, ela disse: não te prometo felicidade neste mundo, mas no outro. Então nós cristãos católicos, não fique pensando que, não, porque o reino de Deus vai acontecer quando todos os pobres forem ricos. Não. O reino de Deus não é isso. São Paulo já falou: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz e alegria no Espírito Santo. Devemos defender a causa do pobre? É claro. Não podemos ficar em silêncio diante das injustiças. Mas o problema é, algumas pessoas, quando é o partido contrário que está no poder, aí eu falo. Quando é o meu partido que está lá, eu me calo. Aí não tem pobre, aí não tem sofrimento, aí não tem pobreza, aí não tem inflação, aí não tem nada. Porque é o meu partido que está lá, então o paraíso aconteceu. Não. Se é para defender, se é para ser justo, se é para falar de justiça, vamos ser justos. Não é? A justiça independe de partido. Aqui mesmo, em Acupe, houve um problema porque alguns professores estavam há 4 meses sem receber o salário. Eu falei na homilia. Eu denunciei na homilia. Isso é um crime. São pessoas, têm filhos, não podem ficar sem receber o seu salário. Porque está tendo reajuste, isso e aquilo. Não interessa. Tem que resolver, tem que pagar o salário do trabalhador. Eu falei isso na homilia. Sem precisar de partido, sem precisar de ideologia. Eu falei porque eu sou cristão. Eu falei porque eu sou cristão e tenho que me preocupar com os pobres. Como irmã Dulce se preocupou, como Maria Milda se preocupou, como Madre Teresa se preocupou, sem precisar de politicagem. Sem precisar de politicagem. Então, repito, para encerrar a catequese. Marielle, Deus a tenha, defendeu uma coisa. Jesus Cristo, Filho de Deus, defendeu outra. E muito cuidado com o discurso do pobre, porque foi o mesmo discurso que Judas usou. Deus te abençoe e até a próxima catequese, se Deus quiser.